Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulos de número 6, versículos de número 19, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Levante a tua Bíblia ao céu, a tua mão, peça para que o Espírito de Deus fale conosco. Glorioso Deus, amantíssimo, eterno e poderoso Pai, Criador dos céus e Criador da terra, Senhor, aqui está a tua palavra que é fiel, a tua palavra que é digna de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Amado Deus e Pai, fala comigo, Senhor, fala, meu Deus, com a tua igreja, de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Meu Deus do céu, abre a porta da palavra, Senhor. Meu Deus, desenrola o rolo, os mistérios, meu Pai, e que não seja, meu Deus, a nossa vontade, meu Pai, mas todavia a vontade, o querer do Senhor. Fala, meu Deus, com a tua igreja, fala com os ouvintes de perto e de longe, e que todo impedimento, que toda barreira saia agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos, dê uma salva de palma, dê um alegre para Jesus. Glória a Deus. Que bênção. Igreja, louvamos ao Senhor, agradecemos a Deus por essa palavra que o Senhor, pela sua misericórdia, Ele nos concede nessa noite. Eu tenho certeza, como já falei, que o Senhor Ele tem uma mensagem ao nosso coração. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Corinto, é bom a gente lembrar, né? Sempre quando eu falo acerca dos Coríntios, eu lembro os irmãos que a igreja de Corinto, primeira e segunda carta, né, são cartas pastorais, né, a qual o apóstolo Paulo ele escreveu, né, a igreja de Corinto, instruindo, né, a igreja de Deus, instruindo os irmãos, as boas maneiras, as boas formas, os bons hábitos, né, para servir a Deus, como crentes em Cristo Jesus. É comum, né, das pessoas virem à igreja, achar a igreja uma bênção e dizer: é aqui mesmo que eu vou ficar, né, porque eu gostei da igreja, a igreja é uma bênção. Deus abençoe a igreja. A igreja é uma bênção, é aqui mesmo que eu vou ficar. Só que quando, né, a pessoa ela é orientada, quando a pessoa ela é instruída, né, acerca das normas da igreja, quando ela é instruída acerca da disciplina, né, da igreja, acerca da doutrina interna da igreja, a pessoa diz: para mim não vai dar, né, porque é pesada, porque é difícil, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir cumprir, enfim. Então aquela pessoa que outrora, né, dizia que amava a igreja, que amava aquele ministério, então aquele amor acaba, era uma mera paixão, né, porque se fosse amor verdadeiramente, ela iria abandonar qualquer coisa lá fora para poder servir a Cristo e ser um crente fiel até o fim. O apóstolo Paulo
fundando as igrejas, como por exemplo a igreja de Corintos, ele vai escrever essa igreja, ele vai instruir, dar vários ensinamentos à igreja de Corintos. Quando os irmãos leem, aqueles que já leram, por exemplo, vão observar que Paulo, ele dá diversos ensinamentos, muitos ensinamentos, de diversas situações. Por que Paulo vai instruir? Porque a igreja não tinha conhecimento. E Paulo estava instruindo por quê? Porque ele odiava, porque ele queria castigar. Não, Paulo ele instruía porque ele amava as igrejas, porque Paulo ele amava o povo, O escritor aos Hebreus, ele nos lembra, lá no capítulo de número 12, que Deus ele corrige, Deus ele exorta todos aqueles que ele tem por filho. Não existe filho que o pai ame, que o pai não corrija. A não ser os de hoje, que infelizmente, desculpa do que eu vou falar, eu já falo logo de palhaço, eu já não falo de pai, porque filho bate na face do pai, na face da mãe, arranha, fura, e só falta, enfim, deixa pra lá. E as pessoas, olha que gracinha, que coisinha linda, aonde, meus irmãos, aonde que Isaac batia na face do pai dele, aonde que Isaac desrespeitava o seu pai, aonde, se nós formos olhar a Bíblia, meus irmãos, a reverência, a forma, a postura do filho com o pai é totalmente distinta, não é como hoje nós vemos. Aonde está o erro? Será que o erro está na Bíblia? Não, o erro está em nós, que não sabe ensinar, que não sabe instruir, ou melhor dizendo, falta nós estudarmos a palavra de Deus, falta nós estudarmos Provérbios, falta nós estudarmos a carta de Paulo, falta nós estudarmos a carta de Tiago, falta nós estudarmos os evangelhos, a qual Jesus Cristo deixou, para nossa orientação, para nós obedecermos. O erro não está na igreja, o erro está em nós, que não obedece, que não estuda a palavra. E deixa eu dizer uma coisa, que amanhã cada um de nós terá que dar conta da situação da vida a qual cada um está vivendo, porque houve um erro lá atrás, houve uma falha lá atrás, e a falha foi nossa. Mas enfim, observa aqui que o apóstolo Paulo, ele falando aqui neste capítulo de número 6, aqui por exemplo do verso 12 para frente até o verso de número 19, o apóstolo Paulo ele está mostrando aqui nessa carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele está dizendo que o nosso corpo, ele está dizendo que os membros do nosso corpo, eles agora não pertencem, por favor preste atenção, eles agora não pertencem mais a nós, mas ele pertence a Cristo. Alguém hoje, ou alguém, a mídia de forma geral, divulga, prega-se, doutrina-se e diz: meu corpo, minha regra. Não é assim que estão dizendo hoje? Meu corpo, minha regra. É meu corpo, eu faço o que eu quero. Há pessoas aí que você não consegue enxergar nem o olho de tanta tatuagem, de tanto piercing. A pessoa parece uma corrente ambulante, outros parecem um gibi ambulante. É meu corpo, eu faço o que eu quero. Mas eu quero falar algo aos irmãos, e vou ser explícito, para que os irmãos possam entender. Meus irmãos, um caminhão, presta bem atenção, um caminhão cheio de escravos. Um homem, por exemplo, que tinha muitos escravos, ele coloca aquele monte de escravo num caminhão fechado, e ele vai para uma cidade, vai para uma fazenda, para algum lugar, e ele vai levar aqueles escravos para venda. Observa bem, para os irmãos entenderem que aqueles escravos tinham um dono, e esse dono decidiu vendê-los. É como alguém que tem bois, tem um monte de boi, daqui a pouco vem o caminhão, ele escolhe qual que ele quer vender, vende,
e o próximo dono que compra vai continuar criando ou vai levar para o abate. Ele é o dono. Então aquele homem, ele enche o caminhão de escravo, leva para um determinado lugar, e chegando naquele lugar, vai ter ali uma feira, vários homens com dinheiro, e aqueles homens então com dinheiro vai olhar para os escravos e vai escolher os escravos mais novos, vai escolher os escravos mais fortes, aqueles que não têm doença, que não têm enfermidade. Ele vai olhar, vai observar e vai dizer: eu quero esse, esse, esse. E ele vai pagar por aqueles escravos. O que vai acontecer? Aquele escravo vai sair do caminhão, e aquele escravo, ele vai continuar preso, ele vai continuar amarrado com a corrente ou com corda. Ele será levado, puxado pelo novo dono. Ele agora mudou apenas de ambiente, mas ele vai continuar sendo escravo, ele vai continuar servindo a alguém. Ué, pastor, mas ele não saiu daquele ambiente e agora ele está livre? Não, alguém o comprou. Alguém comprou, e se alguém comprou, aquele que comprou é dono. Ué, mas o versículo 20 aqui, 1 Coríntios 6, verso 20 que nós lemos, está escrito o quê? Observa: porque fostes comprado por bom preço. Está falando no plural, fostes comprados. Jesus aqui, o apóstolo Paulo aqui está falando da igreja. Jesus está mostrando aqui, por intermédio de Paulo, que a igreja, eu, você, todos nós somos comprados. E ele está dizendo aqui que nós somos comprados por um bom preço. Então, meus irmãos, aquele caminhão, aqueles escravos que foram vendidos para aquele novo Senhor, aqueles escravos não serão libertos. Aqueles escravos, eles serão escravos de um novo dono. E aquele escravo, ele não terá poder sobre a sua vida. Aquele escravo não terá desejo. Aquele escravo, ele estará ali para obedecer o seu novo Senhor em tudo que ele quiser. A palavra de Deus está mostrando aqui para nós que nós somos comprados, ou comprados, no plural, por um bom preço. O apóstolo São Paulo, ele escreve aos Filipenses, no capítulo 1, no capítulo 2 também, ele diz que, presta bem atenção, aliás, vamos acompanhar aqui, Filipenses, no capítulo de número 1. Glória a Deus. Você que está com a sua Bíblia, por favor, vamos atentar à palavra de Deus. Perdão, meus irmãos, Efésios, desculpe-me, capítulo 2. Olha o que o apóstolo Paulo, falando que nós somos comprados por um bom preço, aqui no capítulo 2 de Efésios, Paulo, ele diz no verso 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está mostrando para nós que, por intermédio de todo esse pecado que nós vivíamos, ele está dizendo que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, nós estávamos mortos. Mas no versículo de número 2, no verso 1, aliás,
capítulo 2, verso 1, a primeira parte, ele diz: e vos vivificou. O que Paulo está dizendo? Ele fala que o Senhor nos vivificou estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Ou seja, amados, achávamos que estávamos vivos, mas nós estávamos mortos. Então o que Cristo fez? Ele nos vivificou. O que é, pastor, vivificar? Vivificar é como, presta bem atenção, é ser tocado, tragado por Cristo, tirado da sepultura, tirado do lamaçal do pecado, tirado da morte e trago para a vida. É como aquele filho pródigo que estava numa vida dissoluta, que não havia perspectiva para ele, que estava morto nos seus pecados, na sua ignorância, na sua soberba. Quando ele volta para a sua casa, maltrapilho, cabeludo, barbudo, unhudo, enfim, tudo de ruim, o seu pai o recebeu, o abraçou, o beijou, mandou colocar vestes limpas, mandou calçá-lo, mandou colocar o anel de honra e mandou matar o bezerro gordo para que pudesse fazer um banquete, porque esse meu filho havia se perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então, amados e queridos irmãos, nós somos vivificados, nós somos tirados da morte e fomos tragos para a vida. Então o apóstolo Paulo está mostrando aqui que ele nos vivificou. O verso 4 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por o seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossa ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, como ele trouxe Cristo da morte para a vida, como ele ressuscitou Cristo, como o próprio Deus ressuscitou ao terceiro dia, assim também ele nos vivifica, ele nos ressuscita juntamente com Cristo, ele nos tira da morte para a vida. Este é o poder de Cristo, é o poder dele de nos trazer para a vida. Atenta, meus irmãos, e ele continua dizendo: porque fostes comprado por bom preço. Então veja que quando nós compramos alguma coisa, o mínimo que vai acontecer, nós somos agora o possuidor, nós somos agora o novo dono. Aquilo que nós compramos, nós fazemos como nós queremos. Espera, eu vou comprar um carro novo, só que eu não gostei da estética, eu vou dar uma mudada, eu vou rebaixá-lo, vou levantar, vou colocar um pneu mais largo, uma roda diferente, vou mudar o carro segundo a minha vontade. A cor eu vou mudar, que a cor não gostou, eu vou mudar ele todo. Eu posso fazer isso? Posso. Por que eu posso? Porque ele é meu, eu o paguei, eu faço o que eu quero. O carro, ele não vai ter opção, ele não vai dizer: não, você não pode fazer, o carro não vai falar nada, simplesmente eu vou fazer o que eu quero. Quando a Bíblia mostra aqui para nós, por intermédio de Paulo, que nós fomos, está dizendo no plural, a igreja foi comprada por um bom preço. Mas por quem que a igreja ela foi comprada? Veja, aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18, Primeiro Pedro 1,18 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes comprado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado.
Você observou? Nós não fomos comprados com ouro, nem com prata, a qual é a cobiça, é a ganância de todos os habitantes da terra, ouro e prata, pedras preciosas. Só que a Bíblia está mostrando aqui para nós que esses minérios valorosos a nós, para Cristo isso não quer dizer nada, isso não vale, isso é pó, isso é terra, isso é barro, para Cristo não vale nada. Mas a Bíblia está dizendo para nós que nós fomos comprados com o preciosíssimo sangue de Cristo, como o sangue de um cordeiro imaculado, como o sangue de um cordeiro sem mancha, sem pecado, um cordeiro puro. Este é o Filho de Deus. Então nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Meus irmãos, e agora presta atenção, se nós somos comprados pelo sangue de Cristo, agora nós não pertencemos mais ao mundo, agora nós não pertencemos mais ao pecado, agora nós não pertencemos mais aos demônios, agora nós não pertencemos mais às legiões, às entidades, porque nós fomos comprados, nós não pertencemos mais a ele, agora nós temos um novo dono. E quem que é esse dono? Chama-se Jesus Cristo. Este novo dono chama Jesus Cristo. Eu quero que meus irmãos entendam isso. Você que diz: o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Você que diz: é minha regra, o que eu quiser fazer eu faço. Se você é crente, peça perdão a Cristo por dizer dessa forma. Se você serve a Deus, peça perdão a Deus por isso, porque o corpo não é teu. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele iria destruir o rei do Egito, o grande dragão. O Senhor diz, porque Ele dizia: o rio é meu. Ele dizendo do rio Nilo: o rio é meu, eu o construí, eu o fiz. O Senhor ia puni-lo por dizer dessa forma. Aqui nós estamos dizendo, meus irmãos, de corpo. Aqui nós estamos falando acerca de tabernáculo. Aqui nós estamos falando de morada de Deus, por intermédio do Espírito Santo na nossa vida. Quando ele diz, o verso 19: não sabeis que o nosso corpo, está fazendo uma pergunta, olha, vocês não sabem que o nosso corpo é o templo, olha com letra maiúscula, é o templo do Espírito Santo que habita, ou seja, que mora em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha que coisa linda. O nosso corpo, que outra hora era templo de Satanás, era templo de demônio, era templo do pecado, era templo da vaidade, era templo da moda, agora não é mais. Agora nós somos comprados. Agora Jesus nos comprou. Agora está dizendo o verso 19 que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, ele não é proveniente do nosso esforço, não é proveniente da nossa exigência, não é proveniente de uma herança. A Bíblia diz que ele é proveniente de Deus. O Espírito Santo habita em mim, ele habita em você, porque nós somos comprados por Cristo e por ordem de Deus o Espírito Santo mora em nós. Você está vendo o nível, a maneira a qual Deus, o Senhor, ele age sobre a nossa vida? Agora está a irmã, agora está o irmão na presença de Deus,
servindo o Senhor, diz: eu faço o que eu quero. Vai lá, coloca uma tatuagem na nuca, coloca no braço, faz isso, faz aquilo. Sabe o que você está fazendo? Você está pichando o templo de Deus. Você está pichando, você está sujando a casa de Deus. Ela não é tua, ela é de Deus. Eu não estou nem aí, eu vou para a balada, eu vou ficar 3, 4 dias, eu vou aprontar, eu vou beber, eu vou prostituir, eu vou adulterar, eu vou fornicar, eu vou usar droga, eu faço o que eu quero, depois eu peço perdão. Ei, peraí, o templo não é teu. Jesus, ele diz que aquele que destruiu o templo, aquele que destruí-lo, que destruir a casa, a morada do Espírito Santo, ele o destruirá. Existem regras. Não, o corpo é meu, eu estou servindo a Deus, mas eu vou usar a minha vaidade. Eu estou servindo a Deus, mas eu vou continuar na sensualidade. Eu estou dentro da igreja, mas eu vou viver na lascívia. Eu estou servindo a Deus, mas eu vou continuar praticando tudo que eu praticava. Amados irmãos, servo rebelde, escravo rebelde, ele apanha. Escravo rebelde, ele é açoitado noite e dia. Escravo rebelde, ele não come, ele não bebe, ele não tem direito de dormir, ele não tem direito de sentar, ele não tem direito de deitar, ele fica preso o tempo inteiro até ele se humilhar, até ele reconhecer que ele tem um dono e que ele não tem vontade, que a vontade é do dono, não dele. Nós somos escravos de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa. Um dia, Martinho Lutero, ele escrevendo as suas quase 100 teses, ele escreveu as suas teses defendendo a Bíblia, defendendo a veracidade das Escrituras. E os maiorais da Igreja Católica viram o que ele havia escrito, ficaram horrorizados, colocaram ele diante deles para um julgamento, aonde ele ia ser sentenciado à morte, mas eles deram uma oportunidade para ele, dizendo: Martinho, ou Lutero, como era conhecido, você tem uma chance de sair vivo daqui, se você renunciar tudo que você escreveu, se você dizer que tudo isso é mentira, se você renunciar tudo, queimar tudo, então nós deixaremos você sair com vida. Pelo contrário, você vai ser condenado à morte. Lutero levantou a sua cabeça, olhou para todos que estavam diante dele, à direita, à esquerda, adiante, que estava na galeria, olhou para todos e disse: senhores, eu até faço o que vocês querem, desde que vocês digam que a Bíblia é mentirosa. Se a Bíblia for mentirosa, se vocês disserem que a Bíblia é mentirosa, então eu vou negar tudo que eu escrevi. Pelo contrário, eu não farei, porque a minha mente, ela está crucificada em Cristo. Eu sou escravo dele agora, eu não consigo. Meus irmãos, nós temos que entender a palavra de Deus. Nós temos que nos achegar a Deus de maneira que as palavras, ou nós, viemos ser forjados nós na palavra, a palavra em nós. Sabe por quê, igreja, que eu estou dizendo dessa maneira? O apóstolo Paulo, ele escrevendo as suas cartas, ele diz para nós fugir da aparência do mal. Paulo está dizendo o que para nós?
aparentou ser mal, aparentou ser algo que não é proveniente de Deus, aparentou ser algo que não é luz, fuja. É algo que vai fazer mal, fuja. Mas sabe o que acontece? Nós às vezes fazemos igual Eva. Eva está ali vacilando, andando, procurando o que não perdeu, aí achou, infelizmente, e não soube o que fez, o que fazer. Quantos crentes estão desse jeito por aí, procurando o que não perdeu, com um celularzinho na mão, com problema nos olhos, problema no dedo, no nervo, de tanto cutucar telefone, problema no pescoço, tanto olhar para um lado, para o outro, baixar a cabeça, não consegue nem levantar a cabeça mais. Alguém manda oi, conhece? Não. Qual é seu nome? Tem que te falar algo, tem que confessar algo. Ah, é? E vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda. Daqui a pouco o laço está armado, daqui a pouco é foto de nudez, daqui a pouco é intimidade, daqui a pouco caiu. Ah, por quê? Ah, eu não vigiei. Mas sabe por quê? Porque você deu lugar ao diabo, você não fugiu da aparência do mal. Meus irmãos, com o diabo não tem conversa, com o diabo não tem que negociar. Diabo, mas você é diabo. E ele diz: não, eu não sou tão ruim quanto parece. Ah, mas se eu te seguir, se eu fazer a tua vontade, eu vou para o inferno. Mas quem diz que você vai para o inferno? Você pode fazer minha vontade, mas está dentro da igreja. Você pode andar como eu quero dentro da igreja onde você congrega. Qual o problema? Você vai ficar mais bonito, você vai ficar mais bonita, você vai ficar mais elegante, as pessoas vão olhar para você com outros olhos. Ué, mas eu não vou ser disciplinado, o pastor não vai me punir? Não, o pastor também está andando comigo, o pastor também está trabalhando comigo, ele vai te tolerar, ele vai aceitar. Igreja, com o cão não tem conversa. Para se queimar, não precisa cair dentro do fogo. Para se queimar, não precisa colocar a mão dentro do fogo, apenas chegar perto. Vamos lembrar o capítulo 3 de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante do rei. Aumenta aí o fogo do forno 7 vezes mais. Se não se prostrar, será lançado. Tocaram seus instrumentos e eles estão lá. Não se prostraram, não se curvaram. Chamaram os homens mais fortes, os mais poderosos, amarra eles de mão e pés, prende eles e lança no forno de fogo ardente. Está lá os fortões, talvez 4 para cada judeu. 4 para Sadraque, 4 para Mesaque, 4 para Abednego, ou 5, 6, 10, sei lá, para cada um, para ser mais fácil para jogar. E aqueles homens fortões segura aqueles homens frajutas, fracos, de jejuar, de orar. Pegou aqueles homens e lançaram no fogo, lá dentro do forno. Quem lançou quem? Sadraque, Mesaque e Abednego lançou eles, ou eles lançaram os 3? Eles lançaram, e por lançar, por chegar perto do forno, a Bíblia diz que eles morreram queimados. Os soldados fortões morreram. Então, meus irmãos, o fogo não precisa entrar nele para se queimar, se aproximar. Outra coisa que eu estava vendo, você se suja, por exemplo, com betume, uma coisa preta, ele está na sua roupa, nas suas vestes, só de você limpar a sua veste, você se suja todo, por causa da cor. Então você não precisa colocar a mão, você não precisa pegar, você não precisa rolar nele como um porco, só de você tentar limpar alguma coisa você vai se sujar. Estou dando exemplo claro para os irmãos entenderem. O pecado é da mesma maneira, o pecado não tem conversa, o pecado é pecado, o pecado vai te levar para o inferno.
A Bíblia diz no capítulo 6 de Romanos que o salário do pecado é a morte. Eu digo de novo o que aconteceu com Eva, estava andando distraída, daqui a pouco o diabo aparece, daqui a pouco a serpente aparece, e começa a conversar com ela, falando, perguntando alguma coisa, sei lá, dos acontecimentos do dia, como Deus era, como Deus falava, olhando o que um animal tinha feito, o que outro deixou de fazer, a árvore, o fruto daquela árvore, da outra, e não sei o que tem lá, perguntando, olha, você já viu aquela árvore no centro do jardim? Você já viu os frutos? Que árvore diferente? Eu vi, é diferente, é bonita, mas nós não podemos tocar nela, nós não podemos chegar lá, porque se nós chegar nós vamos morrer. Deus falou para a gente não chegar, mas o fruto é bonito, deve ser gostoso, né? Ele excita, dá desejo. A serpente dá uma voltinha, sai pela tangente, daqui a pouco vem com o fruto. Aí, ó, tá vendo? A sua tese caiu por terra. Eu toquei, não morri. Eu peguei, não morri. Aqui, ó. Estou comendo esse, não morri. Trouxe esse para você, come. Eva, de um lado, ouvia a voz de Deus, não coma, se comer vai morrer. Do outro, a serpente, está aqui, eu estou comendo, não estou morrendo. Você vai acreditar no quê? No que você está vendo ou no que você ouviu? No que eu estou vendo. Eu estou vendo, não aconteceu nada, então por que eu não vou acreditar? Só que Jesus, ele diz, lá no capítulo 21, ele diz que bem-aventurados são todos aqueles que não viram, mas creram. Se nós ouvimos a voz de Deus, como foi lida aqui hoje, no capítulo 4 de Hebreus, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como lá nas águas de Meribá. O povo ouviu, mas endureceu o coração e eles entraram no vento. Então, se você ouviu a voz de Deus, dá crédito à voz de Deus. De repente vem um cão brilhando como anjo de luz, dizendo não, mas está escrito assim, mas não é assim. Se você der fé, pode repreender que é o diabo. Aquela luz mentirosa vai se apagar. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela é uma só. A palavra de Deus não é duas, ela não muda. Tem muita gente negociando com o diabo, tem muita gente deixando a palavra de Deus de escanteio e conversando, fazendo negócio com o diabo. Veja uma coisa: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, porventura, aliás, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Por que ele está falando isso? Ele está mostrando aqui para nós que o pecado, ele está falando aqui no verso de número 15, do capítulo 6 de 1 Coríntios, presta atenção: não sabeis vós que o vosso corpo, que os vossos corpos são membros de Cristo? Ele está falando para a igreja, o corpo de vocês são membros de Cristo, e ele diz: tomarei, pois, os membros de Cristo e falosei membros de uma meretriz? Ele está dizendo, não por certo. Eu vou fazer dos membros de Cristo membros de uma meretriz? Não. Então ele diz, não, o 16, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Então aquele que se ajunta com a prostituta está se formando um, porque os dois, né, quando se une o homem e a mulher, os dois se tornam um. E a Bíblia está dizendo que quando o homem, o que serve a Deus, o que é temente a Deus, quando ele se junta com outra mulher, ele está se unindo a ela. É um corpo de prostituição, um corpo de meretriz, é um corpo de adultério. Então está se formando um corpo de adultério, um corpo de prostituição, está se tornando um com ela. E ele diz no 17, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito, ou seja, aquele que se relaciona com Deus, aquele que se ajunta com o Senhor, também se forma a unidade, um só com Ele. Agora, qual que é interessante? O homem se unir com uma meretriz, ou o homem se unir com Deus?
capítulo 5, versículo 16 de Efésios, o apóstolo São Paulo escreveu bem assim, dizendo: andai-vos em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É a questão de opção. Fazer a vontade da carne é boa por quê? Porque nós estamos na carne. Traz prazer, excita, traz alegria. Só que depois vem o remorso. Meu Deus, e agora? O que eu fiz? Quer dizer, quando há remorso? Porque tem gente que pratica tanto que é natural, não sente mais remorso, para ele é normal. Não tem problema não, a mente já está cauterizada. O 18, ele diz assim: olha, fugir da prostituição, foge. Ele diz, olha como é interessante isso, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, todo pecado que o homem ele comete está fora do corpo. Vai ter uma consequência? Vai, mas até demora. Talvez ele não vai nem sentir. Vai haver o perdão, enfim, não que Deus vai ignorar, longe disso, nada passa desapercebido. Mas aquele que peca com a prostituta, ou a mulher com o prostituto, vice-versa, aquele que se relaciona com o sexo oposto, o pecado é na hora. O pecado é na hora. Ele está mostrando aqui que o corpo é templo do Espírito Santo de Deus, então é na hora. Ofende, atinge diretamente a santidade de Deus. A consequência é na hora, é no piscar de dedo, no piscar de olhos, no estalo de dedo. Meus irmãos, as coisas têm que ser tudo ao seu tempo. Ele está dizendo para nós não praticarmos isso, por quê? Porque fomos comprados, no verso 20, por bom preço. Aí ele diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque ambos pertencem a Deus. O nosso corpo está glorificando a Deus ou está glorificando o pecado? O nosso corpo está glorificando a Deus ou está glorificando o diabo? Porque é o motivo da luxúria, porque é o motivo da sensualidade, porque é o motivo da luxúria, porque é o motivo da soberba. Será que isso, praticado pelo corpo, está glorificando a Deus? Em forma alguma, em espécie alguma, não glorifica a Deus. Alguém pode dizer: pastor, por que nós somos comprados? Primeiramente, nós somos comprados por Cristo, o Filho de Deus. Mas Cristo nos comprou de que maneira? Como Cristo nos comprou? Nós precisamos saber. O capítulo 1, o verso 18 e 19, o apóstolo São Pedro, na sua primeira carta, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes comprado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Veja que a maneira que nós vivemos, veja aqui que ele está dizendo que nós recebemos dos nossos pais. Então veja que nós somos hoje o que nós recebemos lá atrás. O ensinamento que nós recebemos lá atrás é o que nos moldou para sermos o que nós somos hoje.
Então Cristo, Ele nos comprou e nos libertou daquela vã maneira do passado. O versículo 19 diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então agora nós pertencemos a Ele, pois fomos comprados com o seu sangue. Podemos perguntar: de que fomos comprados? Do que nós somos comprados? Por exemplo, da culpa do pecado. Veja 2,24 de 1 Pedro. Levando Ele mesmo em seu corpo, falando de Cristo. 1 Pedro 2,24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Nós fomos comprados do poder do pecado. Paulo, ele fala aqui em Romanos, no capítulo de número 6, do versículo de número 22, que nós somos comprados do poder do pecado. O versículo 22 ele diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ele está dizendo o quê? Que nós somos libertados do pecado e feitos servos de Deus. Fomos libertados do pecado, nos tirou do pecado, só que agora nós somos servos. Servo é o quê? É aquele que serve. Nós somos comprados, nós somos escravos de Deus. Tendes os vossos frutos para a santificação e por fim a vida eterna. Os frutos para a santificação e não para o pecado. Assim nos instrui o apóstolo. Fomos comprados da ira vindoura. Olha aqui o que Paulo fala aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo de número 10. Ele diz: a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então Ele nos comprou com o seu sangue, e por nós sermos comprados, quando Ele vier dos céus, quando Ele descer, Ele nos arrebatará, Ele nos livrará da ira futura. Eu pergunto: você já foi comprado? Você já foi comprado por Cristo? Você já entregou a sua vida para Ele? Ou ainda não? Ou você quer deixar para amanhã? A ira está aí. A terceira guerra mundial, a quarta, está tudo para acontecer, está para estourar. E a pergunta é: você está preocupado com a tua alma ou você está preocupado com o teu bem material? A tua alma vale mais do que esse mundo todo. Preocupe-se com a tua alma, não preocupe com essa terra, porque essa terra, a Bíblia diz que ela vai ficar para destruição, para o fogo, para a ira de Deus. A pergunta é a segunda: para que nós fomos comprados? 1 Coríntios, aqui 6:19, o apóstolo Paulo fala que nós somos comprados, né? Não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então nós somos comprados para ser o quê? Para ser santuário do Deus vivo.
Para isso nós somos comprados. Nós somos comprados para quê? Para a entrega dos nossos corpos. Capítulo 12, verso 1 de Romanos, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. João, capítulo 4, o Senhor Jesus, Ele mostra aqui para nós que nós somos comprados para adoração em espírito. Olha aqui, 4, 23, 24, ele diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. E por fim, para que fomos comprados? Para liberdade da escravidão. 1 Coríntios, capítulo 7, 22 e 23. Deus nos libertou da escravidão. Olha aqui, 23. Fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Mas o 22, eu pulei, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprado por bom preço, não vos façais servo dos homens. Então todos nós, igreja, estamos libertos do mundo, estamos libertos do pecado, estamos libertos da vaidade. Na nossa vida permanece a vontade de Deus por intermédio do Espírito Santo. Siga a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus no teu coração. Deixa eu ligar, eu vou perguntar se pode isso, eu vou perguntar se pode aquilo. Não faça isso não. Leia aqui, ó. Senhor, fale comigo. De que maneira eu tenho que andar? Como eu tenho que me portar na tua presença? Está aqui, ó. Vai ligar para algum perverso, vai ligar para algum lobo vestido de pastor, vai ligar para uma meretriz vestida de mulher de Deus, vai te enganar. Não, você é nova. Não, você é novo. Não precisa tudo isso não. Esquece, não é assim não. Esse tempo já passou. Leia aqui, não seja enganado. Fuja da aparência do mal. Faça como o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que o Espírito de Deus nos abençoe em Cristo, e as palmas bem alegres exaltam o nome do nosso Deus. Bem alegre para Jesus, porque Jesus merece toda a honra.